Bom dia. A Thaís Leme está aí? Não está? Eu, por acaso, não sei como que aconteceu, mas eu vi um clipezinho do que ela falou na reunião de pais do 7º ano, e peguei o clipe que estava falando sobre palavras, sobre como os pais, às vezes, por frustração, por, assim, um pouco de, desabafo, falam coisas que, às vezes, criam efeitos muito negativos nas crianças. E achei muito bom, assim, ver, assim, foi filmada, aí mostrava o rosto dos pais e tal, e ela citou exemplo das frases. Achei, assim, muito, muito bom, porque palavras têm poder. Aí eu lembrei, e esse livro foi lançado muitos anos atrás, inclusive meu amigo pessoal, Gary Haynes, ele é dono da editora Atos, e eu sou amigo dele há muitos e muitos anos, e ele, às vezes, normalmente dá os livros para eu ler antes e para fazer meus comentários. Mas ele é um ótimo escritor, talvez seja um dos escritores cristãos mais inspirado, porque você lê, você se diverte, entendeu? É uma leitura que não é cansativa. O Poder da Língua já vendeu mais de 500 mil exemplares, e agora era um livrinho pequenininho, e já era um livro muito forte. Ele fala sobre o poder das palavras e dá exemplos do que as pessoas falam coisa inadvertidamente, tipo assim, isso aqui vai levar eu a morrer. E aí não é que uma vez que você fala vai acontecer, não, mas se você continuar falando, suas palavras às vezes acontecem, né? E não precisaria acontecer. Então tem poder nas nossas palavras, né? Deus deu para nós poder nas nossas palavras. E essa edição está em capa dura, está em letra grande, está assim muito diagramado, assim, muito bonito. Vocês sabem que quando é capa dura costuma ser muito mais caro. E ele tem um novo capítulo muito bom sobre bênção. O último capítulo é sobre bênção, o poder da bênção. E a gente estava comentando também com o Maurício e Adriano ontem sobre como é bom elogiar um aluno, um pai, uma pessoa qualquer que está trabalhando, que você vê alguma graça, alguma coisa especial nela. Quando você elogia, a própria pessoa às vezes nem sabe, nem dá valor, né? E esses dias minha esposa estava numa reunião de pastores, e aí tinha um pastor da Argentina, e ele não tinha achado lugar, e ela deu o lugar dela para ele, perto de mim. E como, depois eu comentei com ela, como foi importante, porque de uma determinada hora ele começou a chorar, e ele é um músico bem famoso, é o Marcos Brunet, irmão do Tiago Brunet, mas são totalmente diferentes, né? Um é coach famosíssimo e o outro é cantor, e que está na Argentina. E ele sentou perto de mim, aí de um momento ele começou a chorar, eu também, foi assim, maravilhoso. E ela falou assim, mas não fiz nada, só fiz uma coisa que todo mundo deve fazer. Mas Deus usa, né? Então, assim, quando você elogia pessoas, elas ficam fortalecidas para fazer mais coisas, entendeu? Você fortalece elas. Então, um aluno que fez um avanço, né, seu filho, seu cônjuge, muitas vezes seu cônjuge, você precisa parar de criticar e começar a elogiar, que às vezes dá mais resultado, tá? Porque, então, assim, quando você vê uma coisa boa, aí nós comentamos que elogiar só por elogiar, só para a pessoa sentir bem, aí é manipulação, né? Então elogia se vê alguma coisa, se não vê nada, não elogia. Porque se você elogiar todo mundo, eles vão achar que não está elogiando porque é técnica, né? Porque é pensamento positivo. Agora, se você elogiar porque viu, e se for um pouco econômico nos elogios, tá? Não seja, não, porque senão fica muito barato, né? Tudo que você faz muito é muito barato. Agora, tudo que você faz de vez em quando, aí é caro, né? Aí é uma coisa que quando você faz a pessoa, poxa, né? Que legal, né? E aqui tem uma revista Impacto antiga. Isso aqui você pode pegar todo mundo. Eu não sei se tem para todo mundo, mas os primeiros pegam, né? Eu trouxe bastante. Assim, você pode pegar de graça, não tem problema nenhum. Se você não conseguir pegar, tem no site. Todos os exemplares da revista Impacto estão lá na biblioteca da Impacto Publicações. Você vai em Impacto Publicações, biblioteca, e tem todas as edições do Impacto. Essa aqui é a edição 39. Mas o nosso título da palestra hoje é A Grande Mentira. Como Satanás controla o mundo, está vendo? Muitos marionetes aqui na Terra e ele manipulando as pessoas por meio da mentira. Então, isso tem
assim, veio na minha mente, aí eu lembrei que tinha muitos artigos interessantes aqui, de vários autores, inclusive um artigo meu também, que muito mais detalhes do que eu vou dar para vocês hoje, tá? Então, por isso que eu trouxe até a revista, você pegar e depois ler depois, e também, se não achar, você pega na biblioteca em formato digital. Quando me vem inspiração, eu às vezes escrevo na agenda, às vezes escrevo na folha de papel. Estou tentando evitar nas folhas de papel, porque a folha de papel some. E esses dias eu estava procurando essa palestra e cadê? E depois, nossa, não estava com nada, estava no celular. Então, vamos lá. E esse aqui não tem 7 pontos, tem 8, tá? Só para você saber. E é muito relevante para a nossa missão de educadores cristãos, tá? Tanto para nós como professores, como para nossos alunos e para o tipo de aluno, o tipo de cidadão que a gente está querendo formar, tá? Porque o título é a grande mentira, mas você pode pôr assim, entre parênteses, fake news, entendeu? Fake news está na moda, fake news é em inglês, né? É notícia falsa, né? Notícia enganadora, mas a grande mentira, na verdade, fala sobre fake news, ou sobre uma coisa que também as pessoas chamam de narrativas, né? Nós temos narrativas que todo mundo acha que é verdade e não é verdade. Então, é uma coisa muito importante. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar aqui. A grande mentira, para quem crê na Bíblia, e nós somos uma escola cristã, então, independente de sua igreja, qualquer coisa, é supor que você crê na Bíblia, né? Entendeu? Assim, várias igrejas cristãs, várias denominações e tal, mas todas consideram a Bíblia como um livro sagrado e como um livro inspirado. Então, lá diz que o mal entrou no mundo através da serpente e através da primeira mentira que foi vendida para ele. Ele é um bom vendedor. Então, qual é essa grande mentira? É bem simples e fundamental para todas as outras mentiras que existem, todos os fake news baseados nessa mentira. Que Deus, vamos dizer 3 coisas sobre Deus: ou ele não existe, na verdade, essa, por exemplo, é hoje, né? A serpente não falou que Deus não existe, mas hoje muita gente crê que Deus não existe, tá? Isso é o ateísmo, o humanismo, todas essas coisas. O homem veio por acaso, e então ele não tem destino, então não tem dono. Religião é uma fase da infância da humanidade, mas agora o ser humano evoluiu e agora ele tem maturidade e ele consegue ser bom, mas não ter temor de Deus, né? E todas as religiões são boas se elas servem para te ajudar, mas elas são só muletas, né? São só coisas assim. Você pode ter sua religião, posso ter a minha, tanto faz, tanto fez, mas na verdade nenhuma das religiões manda muito na vida. A vida ela é independente de Deus, então Deus não existe. Mas tem 2 outras coisas sobre Deus que realmente ele falou lá, ou deu de entender, e que são incluídas nessa grande mentira. Então, ou ele não existe, ou ele não é bom. Ele não é bom. Então, assim, por que o diabo falou? Ele falou assim, ele mandou você não comer da árvore errada porque ele não quer que vocês sejam como ele. Então ele não é bom. Então ele é um Deus calculista. Então é um Deus que criou você, mas não quer que você fique sempre para baixo, ele quer ficar sempre para cima. Então ele é um Deus que tem motivações erradas. Beleza. E o terceiro, então, ou ele não existe, ou ele não é bom, ou ele não se importa com você. Ele é grande demais. Ele tem muita coisa para preocupar. Ele vai se importar com você? Fala sério. Só que Jesus falou que ele sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça. No meu caso, ele está tendo menos trabalho. Mas tem gente que dá menos trabalho total para ele, né? Né? Mas ele sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça. Ele sabe se um passarinho cai, imagina quantos passarinhos tem no mundo, entendeu? E ele não só sabe, mas ele se importa. E você, antes de nascer, ele já tinha a sua vida todinha escrita no livro, e tem interesse em que você cumpra aquilo para que você nasceu. Então, como disse o Galvão Bueno, haja coração.
Ele fala, haja coração sobre as emoções de jogo, mas haja coração em Deus, para ele poder tirar tempo e sentimento, para ele pensar em você, em toda a sua história, ficar triste quando você pisa na bola, ficar alegre quando você alegra o coração dele. Ele se importa com você. Tá certo? Até aí, vocês estão me acompanhando? Então, a grande mentira é que Deus não existe, ou que Ele não é bom, ou que Ele não se importa. Ele está muito longe, muito grande. Isso é o Deus dos muçulmanos, tá? O Deus dos muçulmanos e até um pouco o Deus dos judeus ortodoxos, né? O Jeová deles. É Deus, existe, é bom, né? Tanto os muçulmanos quanto os judeus vão falar isso, mas Ele é muito grande, muito alto, muito longe, e imagina, Ele vai importar com você? Tem condições. Mas quando Jesus veio para a terra para mostrar quem é Deus, e aí é uma coisa de cristão, de Jesus, aí não é muçulmano, nem judeu ortodoxo, nem nada disso, é cristão, crê que Deus encarnou e Ele mostrou que Deus se importa sim, tanto é que Ele mandou o Filho para morrer por nós, entendeu? Então, é muito mentira todos esses outros negócios. Número 2, quais as consequências dessa mentira em nossa vida diária e o que tem a ver conosco? E é a base do humanismo. O humanismo é aquilo que mais ou menos, vamos dizer, a maior parte do mundo, todas as religiões nominais, os fanáticos não, os radicais não, mas os nominais, que são a grande maioria, né? A grande maioria dos cristãos, a grande maioria dos muçulmanos, a grande maioria dos judeus, a grande maioria de quase todas as religiões, eles têm religião, mas vai 1 ou 2 vezes por ano, não leva muito a sério, e a vida o que vale mesmo é esse aqui, é o dinheiro, e é, né, futuro, essas coisas e tal. Então o humanismo é uma religião geral, universal, que você pode ser de qualquer religião e pode ser cristão, que você pode ser humanista também. Então o que isso quer dizer? Do ponto de vista pessoal, sabe, a conclusão dessas 3 coisas: ou Deus não existe, ou Ele não é bom, ou Ele não se importa comigo. Que o desejável é dominar nosso próprio destino. O desejável é a gente ter escolha. O desejável é ninguém mandar em mim. O desejável é eu alcançar a felicidade da minha maneira, desde que eu não prejudique os outros, que eu seja feliz. Esse é o princípio da vida. Então, quando o diabo falou com a mulher, ele falou assim: olha que bonito, e Deus proibiu uma coisa bonita. E é bom, se você comer, você vai ter sabedoria, isso vai falar, isso é mal, isso é bom, eu vou escolher, eu me torno dono do meu destino. É relativo à verdade. Para você a verdade é uma, mas para mim a verdade é outra. Se Deus fala que é uma coisa, está nos 10 mandamentos, escrito em pedra, e Deus nunca vai mudar, mas aquilo é relativo. Para você é isso, você tem o valor, para mim não, entendeu? Então assim, a meta da vida é eu ser feliz, e o princípio é que eu tenho escolha, que eu controle meu destino. Tudo bem até aí? Bem claro, é universal, e todo mundo pensa isso, inclusive a maioria dos cristãos, tá? Eu posso estar enganado, mas pelas últimas estatísticas, dos 8 bilhões de pessoas no mundo, 2 bilhões são cristãos. É um pouco maior ainda, mas o islamismo está chegando bem perto, né? Um é 2 milhões e 200, o outro é 2 milhões e 100, parece que está bem perto. Mas a grande maioria desses cristãos não tem convicção nenhuma e vivem dessa forma, debaixo dessas 2 grandes mentiras básicas. E o diabo controla o mundo porque ele põe na frente e fala assim: faça isso. Como você tem esse princípio, Deus fala assim: me siga, negue a si mesmo, faça a minha vontade. Ele não poupa palavras. Você quer me seguir? É assim, eu quero isso. Minha palavra é essa, você precisa me obedecer, você vai prestar conta depois. Deus não poupa palavras. O diabo fala: não, eu não sou igual a ele é muito carrasco, faz a sua vontade. Só que todo mundo fazendo a vontade deles estão exatamente fazendo o que o diabo quer, entendeu? Então você pega uma massa de seres humanos fazendo a sua própria vontade, que é baseada nisso aqui, eles estão servindo o diabo. E se você for analisar, o próprio Jesus foi tentado pelo diabo, e o diabo fala assim: te dou tudo, domínio do mundo inteiro, toda a glória deles é meu, te dou. Só faz uma coisa, me adora. Quer dizer, faz tudo que você quiser,
mas reconheça que eu sou o cara. Só isso que ele queria, entendeu? Então, esse é o problema sério. Vamos lá para o terceiro, então. Depois do pecado e da queda, todos nós somos filhos de Adão e nós nascemos com DNA. E o DNA nosso tem duas coisas. Tem o formato original que Deus criou, que é na imagem dele, mas tem uma mente que aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal está muito voltada para essas mentiras. A nossa mente natural, porque Deus não é visível. Jesus viveu há 2000 anos atrás, todo mundo viu ele morrer, pouquinhos viram ele ressuscitar, ele disse que vai voltar, será que é verdade? Então a nossa mente natural, ela tem dificuldade de acreditar nesse tipo de coisa, de acreditar na Bíblia, de acreditar no dilúvio, de acreditar nos milagres. Nossa mente natural, e isso não estou falando só de qualquer um, de todos nós, enquanto nós estivermos nesse corpo aqui, que tem esse DNA, vai ter essa dificuldade. Então vamos colocar nesse terceiro ponto duas dificuldades da nossa mente natural, que é percepção e interpretação. Nós temos dificuldade de perceber a verdade. Quantos de vocês, agora eu falo com as mulheres, que têm maridos, já teve marido chegar lá na cozinha e falar: bem, cadê o café? Aí você fala: está na sua frente, velho. Tá não. Aí você vai lá e pega. Já aconteceu isso com vocês ou não? Agora, não é só homens, mas eu acho que talvez seja mais, mas vamos deixar isso de lado. Quando você pensa que uma coisa não podia estar ali, para você ele não está. A chave do carro, cadê a chave do carro? Não foi isso, não deixei ali, não foi ali. Você pensa que não, então você olha, mas não está ali, porque a mente... Então assim, por isso que eu estou falando sobre percepção. Você tem filtro. Então não é que seu olho tem problema, é que sua interpretação, seu cérebro, sua caixa de processamento, ele simplesmente regula a câmera para não enxergar, entendeu? Então, a outra coisa, então, eu sempre falo, você quer entender a verdade? Você quer conhecer a verdade? Você quer ser uma pessoa que percebe a mentira do outro? Você quer ser uma pessoa que percebe, que tem visão, que conhece? Você quer ser? Não vai para o oftalmologista, não vai resolver. Vai para o cardiologista. Eu não estou falando materialmente, não. Materialmente vai para o oftalmologista, tá? Eu estou falando metaforicamente, estou falando espiritualmente. Estou falando assim, percepção não depende de visão, depende de coração. Porque no coração tem os filtros, tá? Tem filtros, então você tem que corrigir o coração para depois enxergar. Quantas pessoas leem a Bíblia anos e anos e não toca nada? Um dia ele passa por uma crise, um dia ele está passando na rua e vê um versículo ali, e aquele, mas você já leu centenas de vezes. Ou quantos de vocês voltam para ser marido e mulher? Quantas vezes você já falou uma coisa para o seu marido? Isso aconteceu muitas vezes comigo, eu vivo ela falando com isso, então é verdade. Ela fala assim: bem, eu já falei isso tantas vezes com você, agora fulano fala certo, você acredita? Entendeu? Então assim, é um negócio que acontece mesmo. Você não ouviu e você não percebeu porque você não queria. E um dia, bem, aí você fala assim, como se fosse a primeira vez, mas não é a primeira vez, é porque você tinha filtro, e o filtro não permitiu que você enxergasse. Concorda comigo até aí? Beleza? Então lembra disso, é muito fácil, é bom falar assim. Para achar a verdade espiritualmente, não procura oftalmologista, procura cardiologista. E se for, por exemplo, pensar isso, vamos dizer, biblicamente, não procura os sábios, não procura os teólogos, não procura, que não vai adiantar, porque eles ajudam a percepção. Mas a percepção sua não é problema disso, é problema de coração. Procura alguém, ou Deus, ou alguma coisa que vai abrir seu coração, sabe? E tente pedir a Deus isso meio rápido, porque senão ele faz acontecer umas desgraças para a gente acorda na hora, entendeu? Então é melhor a gente acordar sem precisar de desgraça acontecer, né? Para a gente abrir os olhos e enxergar. E nós temos problema de interpretação, né? Mesmo tendo visto
de saber o que aquilo quer dizer que eu devo fazer, entendeu? Nós temos problema de visão, percepção, e nós temos problema de interpretação, e isso é da mente normal, a mente lógica, a mente racional, a mente de cada um de nós é dessa forma. Nós enxergamos o que nós queremos, sentimos o que nós queremos, acreditamos no que queremos e atribuímos lógica e razão àquilo que desejamos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu já vi pastores, pregadores, pessoas famosas, publicaram livros, fizeram coisas, eram muito brilhantes, pessoas assim, maravilhosas. Mas ele cai em adultério, vamos dizer. Ele trai a esposa com a secretária, entendeu? Depois passa para frente para outra, porque quem trai uma vez, trai sempre, né? E aí, ele muda a teologia dele, ele muda. Antes ele não justificava, depois ele justifica, e publica livros e prega, e pega a mesma Bíblia que ele usava antes, e muda ela para dizer o que ele quer, entendeu? Então, você está percebendo que a mente é só um escravo. Os inteligentes, Jesus falou assim: graças te dou, Pai, que escondeste essas coisas dos sábios entendidos, porque a mente engana, que manda é o coração, e o coração é baseado em fatos. Por isso que na Bíblia, se alguém vai ser líder da igreja ou coisa assim, quem deve autorizar ele é a esposa e os filhos, não é um gente do seminário, não é diploma, não é se ele prega bem, é se ele age bem em casa como ele age na frente da igreja, entendeu? A esposa e os filhos, eles que vão definir se ele pode ser pastor ou não, entendeu? Isso é Bíblia. Hoje eles não fazem isso não. Hoje o cara adultera, trai e continua, porque é eloquente, porque fala bem. Mas você pode acreditar? Você pode acreditar? Não pode, né? Não pode, porque a vida dele está errada, então a interpretação dele está errada. Deu para entender onde eu quero chegar com isso aí? Até agora eu não estou falando muita coisa de escola, mas vou chegar lá, tenha paciência, tá? Vou chegar lá. A minha intenção foi para coisas nossas de escola e nossos alunos, e preparar eles no meio de uma sociedade humanista, tá? Mas só que eu estou começando lá no início para poder mostrar o fundamento que julga todas essas coisas, certo? Vamos para o ponto número 4 então. Nenhuma área da atividade humana está isenta da influência do príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo, biblicamente, ele tem duas coisas muito fortes. Ele tem muitas outras coisas que a Bíblia fala mesmo, mas não é essas coisas que nos interessam hoje. Jesus disse que ele é o príncipe deste mundo, quer dizer, ele manda. Quando ele falou para Jesus: te dou todos os reinos do mundo, Jesus podia ter falado: mentiroso, foi meu pai que fez, como é que você está me oferecendo uma coisa que não é sua? Não, Jesus falou assim: é seu mesmo. Não é porque meu pai te deu, né? Ele não falou essas coisas, tá? Essa é a conclusão bíblica. Não é porque meu pai te deu, mas ele deu para o Adão, e Adão deu para você, certo? Então, você é príncipe deste mundo. Então, ele é o governador deste mundo, ele manda no mundo. Por isso que o mundo é tão fácil de crer em mentira. Por isso que o mundo crê tanto em fake news e narrativas. Porque quem manda é ele. E o coração das pessoas é todas essas coisas que eu te falei. Então ele, ó, pula aí, marionete, pula aí, faz assim. E aí, multidões. Sabe o que mais manda no mundo? É dinheiro. Sabe por que esse atual presidente que foi eleito agora ganhou? Por causa da economia. Entendeu? Ele tem uma série de outras coisas, mas por causa da economia ele ganhou. Se a economia tivesse bom, ele tinha ganhado. Entendeu? Então, assim, o que manda no mundo não é valores, não é moral, é dinheiro, é conforto, é felicidade material. Isso que manda no mundo. Entendeu? Então o diabo controla e faz o que quer, indo embora. Então ele é príncipe do mundo, mas a segunda coisa, Jesus disse, ele é o pai da mentira. Ele não criou uma coisa, ele não consegue fazer nada, mas a mentira ele conseguiu fazer, certo? Então ele é o príncipe do mundo e o pai da mentira. Então nenhuma área da atividade humana está isenta da influência dele. E vamos contar as áreas: cultura, educação, artes, filosofia, ciência, política, jornalismo, comércio, indústria, e vamos para os últimos dois: teologia e religião. Tudo tem influência dele. Por isso que eu estou falando, né?
Quem disse que o cara que estudou muito sabe exatamente interpretar aquilo que foi escrito 2.000 anos atrás, ou 3.000 anos atrás? Você lê cada bobagem deles, cada coisa absurda, que a história vem acontecendo e desprovando provando que eles estão errados, que eles tinham a interpretação errada, entendeu? Então, o príncipe deste mundo usa a nossa dificuldade natural de ver a verdade para nos manipular e controlar como marionetes dele. Até agora é meio depressiva essa palavra, né? Mas vocês têm que concordar comigo que é verdade, né? É isso aí. O 6 é um ponto muito curto. Não pensa assim que está chegando ao fim tão rápido assim não, tá? É o 5? Ah, então sim. Pensei que já estava no 6. Não, o 5 é bastante... A gente tem que esperar um pouquinho dele aqui. Ser cristão não nos isenta dessa influência. O fato de você ser cristão, crer em Jesus, uma pessoa que converteu, não te isenta da influência. Porque você ainda está nesse corpo, você ainda tem essa mente. Concorda? Você não é um ET. Você está aí, né? E você tem essa mente, e a mente tem essa resistência. Então, o que acontece na conversão? Por exemplo, quando você se torna um cristão, quando brilha a luz, quando você começa a crer em Jesus, isso transforma a sua vida e você muda. A luz começa a brilhar, certo? A luz começa a brilhar. Você é liberto da influência direta dele. Você é transportado, a Bíblia diz, do reino das trevas para o reino da luz. Então você é um cristão não nominal, não porque nasceu numa família cristã. Você é um cristão porque você teve uma experiência pessoal e você brilhou essa luz e mudou a sua vida. E milhões de pessoas testificam disso, e cada pessoa de um jeito diferente. Não existe um padrão, não existe uma reserva, determinada religião, assim, determinada denominação tem exclusividade. Não tem isso, não. Mas tem uma coisa pessoal, precisa ter experiência pessoal. Filho de cristão não é cristão. Filho de cristão é filho de Adão, que precisa ter transformação, tá? Precisa ter uma coisa. Então, quando você converte, você tem uma luz, e a luz brilha, beleza. Mas Jesus disse que você não está totalmente livre. Ele falou assim: permanecer, se perseverar, o que vai acontecer? A luz vai entrando na sua vida cada vez mais. Então você não muda de uma hora para outra assim, em todas as áreas. Em muitas áreas você continua igual você sempre foi. Mas se você continuar permitindo que essa luz entre, ele vai, igual aquele homem com um abajur, sei lá, uma coisinha, não é abajur, como é que chama aquelas lanternas, né? Lampião. Ele vai naqueles labirintos escuros do seu coração, que você não sabia que existia, e ele vai revelando coisas que você não imaginava. Na verdade, os outros todos sabiam, só você que não sabia. Mas você tinha muito filtro, então você não enxergava você mesmo. E ele vai mostrando assim: eu sou isso? Não é possível, eu não sabia. Mas à medida que você vê, você é liberto, entendeu? E ele falou assim: se vocês permanecerem, verdadeiramente sereis livres. Então, nós nunca fomos escravos de ninguém. Quem comete pecado, escravo do pecado. Então tem que permanecer e deixar a luz entrar. Mas você já viu aquele negócio? Fala a verdade, doa quem doer. Mas na verdade não devia falar doa quem doer, mesmo que dói em mim, porque dói nos outros não tem problema, agora dor em mim é fogo, né? Então assim, eu quero a verdade mesmo que dói, e principalmente a verdade sobre mim mesmo, antes de eu ficar descobrindo verdade sobre os outros, né? Então, quanto mais você estiver consciente disso que eu estou falando, mais humilde você fica. Você não fica sendo dono da verdade, você não fica só criticando os outros e vendo o defeito dos outros. Você sabe, os meus maiores problemas eu não sei. Por exemplo, C.S. Lewis diz no livro Cristianismo Puro e Simples, ele tem um capítulo maravilhoso sobre orgulho. Ele fala que orgulho é uma doença assintomática. Quem tem orgulho nunca sabe que tem. Ele se orgulha de ser humilde, né?
Nossa, os outros são orgulhosos, mas se você é incomodado pelo orgulho do outro, é sinal que você é orgulhoso. Porque se você fosse humilde, você nem perceberia o orgulho do outro. Gostou desse teste aí? Faz um teste, Mauro. Se você fica chateado com alguém que é orgulhoso, é porque você é orgulhoso. Mas lê esse capítulo dele é muito bom. E assim, a única pessoa que pode falar que você é orgulhoso e mostrar seu orgulho são outras pessoas, você não. É impossível, não tem jeito. E o orgulho é a raiz de quase todos os problemas que tem, né? Então, quando você fala, você lembra do AA, né, dos Alcoólicos Anônimos? O cara vai lá na reunião do AA e sabe o que ele fala? Eu sou alcoólatra, mas faz 20 anos que eu não boto uma coisa de álcool na minha boca. Mas sabe como é que eu consigo não colocar? Porque eu digo que eu sou alcoólatra. Então eu não vou perto de bar, eu não bebo nem para divertir, eu não bebo nem um pouquinho. Eu reconheço que eu tenho um problema. 20 anos sem beber, mas continuo tendo problema. Se você sabe que tem problema, você é protegido do problema, certo? Então, se você sabe que tem muita coisa em você que não está certo, você é a pessoa menos indicada para ser enganado e é a pessoa mais indicada para descobrir a verdade sobre você e mais fácil de acontecer. Deu para entender? Então vamos lá. E gente, esse processo não é agradável, tá? Descobrir essas coisas sobre a gente mesmo não é agradável, é bem doloroso. Às vezes Deus usa situações, usa coisas, usa conflitos, usa pessoas e a gente descobre alguma coisa na gente que é bem ruim. E aí é doloroso admitir, mas se você admite e você é liberto, aí vai continuar a luz, né? O lampião prosseguindo naqueles labirintos do nosso coração. 6. E 6 é curtinho e nem precisa ficar elaborando muito. A verdade não é fácil de ser encontrada. A verdade não é fácil de ser encontrada e exige muito esforço e humildade procurar entendê-la. Lembra essas duas palavras. Humildade eu acabei de falar, mas tem uma outra coisa que significa esforço. Esforço. E nós estamos numa geração que tem preguiça cada vez maior. Vocês, como professores, sabem como é difícil descobrir uma verdade entre os alunos que aconteceu dentro da sala de aula e tem câmera, e mesmo assim o processo de acariação, porque tem 3 verdades: a de que está falando, acusando o outro, a do acusado, e nenhum dos dois é verdade. Tem uma verdade que está no meio. Então você faz a acariação para, né? Provérbios diz: o primeiro que se ouve, nossa, que injustiça, nossa, mas que fez isso com você? Que isso? Aí depois vem o outro e fala assim: ah, mas não é do jeito que ele falou, não. Ah, mas é outro contexto. Ah, não, mas porque a pessoa fala assim, você lembra desse aluno? Fala assim: eu não bati, eu encostei. Ah, que encosto interessante, deixou marca, né? Mas encostou. Como a sua mão conseguiu deixar marca vermelha no outro, né? Eu só falei com ele. E aí ele fala com aquela voz mais mansinha, mas ele não falou daquele jeito, ele falou com um tom de voz totalmente diferente. Então assim, a cariação, detetive, cientista, pesquisador, todo mundo sabe que o primeiro que fala você não pode acreditar. Tem verdade no que ele está falando? Tem. É a maneira que ele enxergou a verdade. Agora, gente, testemunhas de acidente, todo mundo sabe. O carro bateu na sua frente, mas você estava do lado de cá, o outro estava do lado de lá e o outro estava dentro do carro, certo? Então eles não estão tentando falar mentira, eles estão falando do ponto de vista deles. Eu falo de ponto de vista mesmo, ponto de vista de cá, ponto de vista de lá e ponto de vista de dentro. Então a verdade é muito difícil de descobrir, gasta um esforço, gasta anos. Às vezes casos antigos, né? Tem nas seriados, tem cold case, casos frios de anos e anos atrás. O pessoal vai atrás, e vai atrás, e vai atrás. Descobrir a verdade é muito difícil. Tem pessoas presas injustamente, porque ficam acreditando nas coisas que, entendeu? Não foi uma cariação certa, não se deram um esforço direito. E a pessoa fica presa injustamente anos e anos e anos à toa. Ou então pessoas foram libertas e não deveriam ter ficado libertas, né? Entendeu?
Então, e continuou cometendo crimes, é uma coisa terrível, né? Então, assim, a verdade exige duas coisas. Humildade, sim. Por que você precisa de humildade? Porque você não diz que a sua verdade é a verdade. Você diz que a sua verdade é a sua verdade, mas pode não ser a verdade. E a verdade é com letra maiúscula, tá? A verdade é a verdade, o que realmente aconteceu, independente do ponto de vista. A verdade é essa. Agora, a minha verdade, a sua verdade, precisam ser analisadas para poder achar a verdade verdadeira, ou tentar pelo menos chegar perto, né, da verdade verdadeira. E aqui dentro desses 6, então, tem um princípio. Segue essa regrinha que ela funciona, tá? E ela funciona mesmo. Gente, ateu que pratica essa verdade aqui, converte. Eu tenho testemunhos de muitos. Tem um livro chamado O Evangelho e as Chaves de Casa. Se você não pegou esse livro, pega, porque é de uma lésbica, uma ex-lésbica, que era feminista, acadêmica, e ela foi para a casa de um pastor para poder ouvir dele, para poder combater com razão, porque ela dizia: eu sou acadêmica, eu não posso ficar combatendo uma coisa que eu não conheço, então eu vou lá conhecer. E ficou um ano e ficava com raiva que o pastor e a esposa era tão amoroso, chamava ela para comer, chamava tudo, mas ela queria ferrar com todos os cristãos, ela queria acabar com todos, e eles recebiam ela do mesmo jeito, tranquilo. E o que aconteceu? Tem um outro livro, aquele livro Em Defesa de Cristo, e ele escreveu 2, né? Em Defesa de Cristo e Em Defesa da Fé, mas eu acho que o Em Defesa de Cristo, que foi um filme, também tem um filme, ele disse assim: eu vou provar que Jesus não ressuscitou. Lê esse livro que é impressionante. Ele pega todas as provas e vai assim: eu vou terminar, eu vou provar que ele não ressuscitou. Quando ele chegou no fim, era especialista em documentos, especialista em restos mortais, tudo, especialista em manuscritos, blá blá blá, vai para aí afora. E aí ele chegou no fim e disse que sentou na cadeira e falou assim: ele foi o convertido mais triste da história. Ele falou: eu perdi, eu tenho que reconhecer que eu perdi. Por quê? Porque ele estava procurando a verdade, ele não estava indo em narrativa, e ele foi atrás com sinceridade, e a motivação dele não era para achar, assim, ele queria mesmo provar que estava errado, mas quando ele pegou objetivamente as coisas, ele teve que aceitar o veredito, que é verdade, entendeu? Então, vai esse princípio, assim, se você persegue a verdade a qualquer custo, e eu estou falando sobre qualquer verdade, não estou falando sobre uma verdade, estou falando de qualquer verdade, principalmente sobre você mesmo, mas se você procurar a verdade a qualquer custo, cada vez mais ele vai se tornar parte de você, e a mentira vai conseguir dominar menos, entendeu? Quanto mais você fala: eu quero a verdade, e eu vou ser sincero, e eu vou aceitar qualquer coisa, doa o que doer, mas eu vou atrás e eu vou aceitar essa verdade, eu vou atrás dessa verdade. Se você fizer isso, se você for perseverante, que é caro, é difícil, é complicado, mas assim, eu não quero vantagens, eu não quero nada, eu só quero a verdade, a pura verdade, nada mais que a verdade, né? Ele vai se tornando cada vez mais parte de você, e você se torna menos preso da mentira. Isso é um lado. Por outro lado, se você não ama a verdade e tem medo das consequências de segui-lo, por exemplo, se você trabalha numa empresa e você sabe que seu chefe está fazendo falcatrua e você não confronta ele porque você tem medo de perder seu emprego, você tem medo das consequências da verdade, o que vai acontecer? Lá na frente, quando tiver um processo judicial, você vai ser condenado porque você era conivente, certo? Você não tem jeito, sabe? Se você sabe de uma coisa e você não age, e você não persegue a verdade, você tem medo das consequências, você vai fazer o quê? Menos a verdade vai te incomodar. A primeira vez incomoda bastante, a segunda vez menos, a terceira vez menos, e chega um ponto que qualquer coisa vai, não tem problema, entendeu? Se você ama a verdade, ele vai se tornando parte de você, a mentira não consegue pegar. Mas se você negocia a verdade para benefícios, você vai ficar menos incomodado e a mentira vai te trazer satisfação, você vai ficar alegre com a mentira. Então você é uma presa fácil da mentira.
7. Vamos lá, que nós temos poucos minutos aqui. Vamos lá. 7. 3 áreas onde nós precisamos nos esforçar para descobrir a verdade. Primeiro, letra A, sobre nós mesmos. 3 áreas para você se esforçar para descobrir a verdade. Sobre nós mesmos. É o mais importante. É o mais importante e o mais difícil. Porque a gente tem muito filtro. A gente vê o defeito do outro, mas a gente vê o da gente. Então é o mais difícil é saber a verdade sobre você mesmo. Por isso que dá muita briga em casal. Por que dá muita briga em família? Por que dá muita briga em quase tudo? Porque você vê o do outro, mas você não vê o seu. E você não é humilde para aceitar o seu. Entendeu? O outro você não consegue consertar, concorda comigo? Você não consegue consertar. Pode falar à vontade que não vai consertar. Agora você consegue. Então é melhor você saber de você do que do outro, né? Muito melhor. O que você precisa para isso? Você depende de Deus, que é o Espírito Santo, que Ele prometeu. A Bíblia, a palavra escrita. Você precisa da palavra escrita do Espírito Santo. E a sinceridade de pessoas próximas que podem ser mais objetivas sobre você. Então você precisa de 3 coisas: o Espírito Santo, a Bíblia e amigos. Amigos que te conhecem mesmo, amigos ou familiares, qualquer coisa. Pessoas que te conhecem e que você escuta e que você presta atenção. Aí você vai saber a verdade sobre você mesmo, progressivamente, devagarzinho, tá? Segunda área, letra B, sobre outras pessoas. E aí eu já falei, 3 verdades. Como que eu vou descobrir a verdade sobre outras pessoas? A minha percepção não é a verdade. Por isso que casais, quando chamam um psicólogo ou chamam alguém para aconselhar, ajuda. Por quê? Porque os dois estão numa briga assim, cada um com a sua verdade, mas precisa de uma terceira pessoa para dizer, peraí, isso é verdade, mas isso não é. Eu preciso de alguém para nos ajudar a ter objetividade. Então as 3 verdades, eles sempre existem e a gente precisa estar consciente disso. Então, o que eu penso sobre outras pessoas, a verdade sobre outras pessoas, eu preciso saber detalhes. Por isso que eu não posso acreditar, se eu estou me adiantando, em tudo que aparece nas redes sociais, que a maior parte é mentira. E sobre político, e sobre pessoas famosas, pode ter muita verdade, mas pode ter muita mentira. Você conversou com ele, você conhece o outro lado, você sabe os 2 lados, você sabe a verdade, então vai com o pé atrás, entendeu? Assim, exige esforço para saber a verdade. Então, e às vezes você não tem esse condições. Isso é verdade para todos os relacionamentos humanos: pais e filhos, casais, professores e alunos, entre professores, patrões e empregados, entre amigos. Todos os relacionamentos humanos exigem muito esforço e muita humildade para descobrir a verdade verdadeira. E toma cuidado, porque se você é um repetidor de narrativas, você está sendo usado pelo diabo para sujar a reputação de outras pessoas com coisas que depois você vai arrepender. E quando você posta nas redes sociais, pior ainda, entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós falamos sobre pessoas, porque nós não sabemos a verdade verdadeira. E a gente ser repetidor de denúncias erradas não é papel nosso. E a terceira ponto C, do 7 aqui, é sobre as matérias ensinadas na escola e as notícias atuais. Só porque está no livro didático não quer dizer que é verdade, certo? É porque daqui 20 anos vai estar escrito outra coisa, entendeu? E 20 anos atrás estava escrito outra coisa, não é verdade? Então, você não pode ensinar as matérias como se fosse a verdade absoluta, porque não é. É só olhar cientificamente a evolução dos livros durante a história e falar assim: ninguém é dono da verdade, entendeu? Então, nas notícias, as notícias é que você não pode acreditar mesmo. Os oficiais é tudo enviesado. Eu tive experiência lá no Israel mesmo. Eu vi o pessoal falando, CNN veio aqui, contaram para eles que os judeus estavam ajudando cristãos a enviar ajuda médica para lá no Líbano. Isso não foi agora, faz um tempo atrás. E a CNN falou, não, publica isso aí não. Isso é jornalismo? Como assim? Só quero publicar coisa que malha judeu, entendeu? Só isso. Então, e essas redes oficiais dos Estados Unidos estão perdendo cada mais credibilidade, perdendo audiência. Agora, você vai para as redes sociais, tem pessoas que estão mais perto das notícias, mas também dá para desconfiar bastante também. Então você tem que entender que hoje, para saber nas notícias ou nos livros didáticos a verdade, é uma tarefa um pouco complicada, certo? E a nossa geração, e aí que eu preciso entrar bem profundo, a nossa geração,
é a geração que menos quer saber da verdade. Menos quer saber da verdade. Eu assisti recentemente, 2 meses atrás, 3 meses atrás, presidente de Harvard, presidente de acho que Pensilvânia, né, uma faculdade, se chama Ivy League, né, é a liga das faculdades mais famosas do mundo, é verdade. E para entrar lá você tem que passar testes e se você fala com a boca cheia, eu fui formado em Harvard, a pessoa fala, puxa, eu vou empregar você. Mas depois dessas coisas aí, o bilionário lá dos Estados Unidos falou assim, eu não emprego ninguém nessas faculdades, emprego pessoas de faculdade do interior, porque lá eles ensinam matéria e que só ensina ideologia. E os presidentes, gente, não pode falar mal de negro, não pode falar mal de LGBT, mas de judeu pode falar, e não só falar, pode ir atrás, e o cara é só judeu, ele mora nos Estados Unidos, não fez nada lá, entendeu? Como assim? Direitos humanos? Discriminação? Que isso? Não pode pôr uma categoria, fora disso, todos deviam ser protegidos, certo? Devia ser errado falar mal de todos eles, qualquer um deles. Então, e presidente dessas instituições tiveram que se demitir depois, tiveram que pedir sair. Mas essas instituições, gente, nunca, é meu conselho, nunca consulte um médico formado em Harvard, nunca construa um prédio com um engenheiro formado em Harvard e nunca use um advogado formado em Harvard. Por quê? Porque os caras são idiotas. Eles saem para a rua, do rio ao mar, Palestina será livre. Gente, é gente inteligente, é gente escolhida da nata de todo mundo. Aí pergunta para ele, qual rio? Não sei. Qual mar? Não sei. Você está pedindo o genocídio de Israel? Então, assim, gente, cai a ficha um pouquinho, estuda um pouquinho, entendeu? Então nós estamos no meio de geração, gente, as redes todas nos Estados Unidos, menos a Fox News, todas as redes, Hitler, o Trump é Hitler, o Trump é nazista, o Trump é ditador, ele ganhou de lavada, voto popular. Como assim? Meses e meses e meses falando, eles elegeram Hitler então? É porque ninguém acredita no que ele está falando, entendeu? Então perderam credibilidade, porque não tem objetividade, entendeu? Não tem objetividade, ficam taxando as coisas, e a nossa geração de jovens, gente, o pessoal que vem para a faculdade agora, não tem paciência para ler livro, não tem paciência para ler um texto que é um pouquinho maior, é tudo Twitter, é tudo X, é tudo TikTok, é tudo assim, e já vai na narrativa, e sabe isso? Massa de manobra, você leva a pessoa para acreditar no que você quiser, sem base alguma, tá? Então, exemplos dessas mentiras, possíveis mentiras, e na verdade narrativas, mudança climática. Mudança climática, tem muitos cientistas sérios que falam que não é verdade, mas tem muitos cientistas sérios que falam que é verdade. Você tem jeito de falar um lado do outro? Não, você não pode falar de um outro lado, você não sabe. Você não pode simplesmente falar que é e simplesmente que não é, mas não aceita só empurrar goela abaixo. Sinceramente, peido de vaca está causando mudança climática? Fala a verdade. Tem umas coisas que estão idiotas que fogão a gás está atrapalhando o clima. Vamos fazer todo mundo carro elétrico? Eles não sabem que todas aquelas baterias vão fazer uma poluição muito pior, que fabricar é muito pior? Gente, estuda, vai atrás. É bom cuidar do ecossistema, sim, mas não fica engolindo o que eles empurram, porque tem que ouvir os dois lados. E tem um lado que é politicamente incorreto, não pode. E tem o outro lado que é politicamente correto. Falou isso, nós concordamos com você. É um cientista chinês foi nos Estados Unidos e duvidou da evolução. Um chinês muito inteligente, muito... Você não pode falar isso num congresso cientista. Ele falou, não, vocês que não podem, eu posso. Estou na China. Na China eu não posso falar contra o governo, mas contra a evolução eu posso falar à vontade. Vocês aqui têm cabresto, entendeu? Vocês aqui estão ideologicamente, problema de vocês. Eu sou chinês, eu posso falar contra a evolução, só não posso falar contra o governo, entendeu? Então assim, mudança climática, Israel, narrativa sobre política, esquerda ou direita, é tudo área que você não pode seguir narrativas. E aí, terminando, tem 1 minuto.
É que começou um pouquinho atrasado, tem mais. O último ponto é o 8º, que é o seguinte: a escola cristã tem 2 pilares fundamentais para combater a grande mentira e formar pessoas, cidadãos diferenciados, que se eles estiverem numa empresa, se eles estiverem numa igreja, se eles estiverem qualquer área dessas aí que eu falei, cultura, comércio, jornalismo, pesquisa científica, qualquer lugar que eles estiverem, eles vão ser diferenciados, porque as outras escolas não estão fazendo isso. A Adriana falou que foi esses dias visitar uma outra escola aqui na Jundiaí, grande, famosa e tal, perguntou sobre a biblioteca. Cadê? Não quiser nem mostrar. Não, os alunos não interessam ler, não. Hoje ninguém lê. Tem biblioteca, mas ninguém vai lá. E numa boa. Como assim? Os maiores prêmios Nobel é pessoas que leem e conversam inteligentemente com os filhos. São os maiores. Por isso que o judeu tem o maior, porque desde 2, 3 mil anos eles fazem isso. Eles não fazem isso para ganhar prêmio Nobel, eles fazem isso porque foi ordenado por Deus, e aí eles decoram o Torá, eles falam com os filhos, eles guardam o sábado. Então, eles fizeram coisas que os caras têm prêmio Nobel maior que qualquer outro povo na face da terra, sendo desse tamanhozinho, entendeu? E isso é lei, gente. Educador, se o pai conversa com a criança de forma inteligente, se ele incentiva a criança a ler, o filho dele, independente do QI que ele recebeu na nascença, DNA, ele vai brilhar, ele vai ser diferenciado, ele vai se destacar, ele vai ser diferente. Então, as 2 coisas, preste bem atenção que isso não é só dos alunos, vocês como professores também precisam praticar isso. Vocês precisam ler livros, tá? Do princípio ao fim, sabe? Leiam livros, muitos livros. Começa com o poder da língua, né? Não estou falando que começa, vocês estão lendo muitos livros já, eu sei. Mas continua lendo, vai lendo. Porque se você quer alunos que leem, você precisa ler. Sabe, em vez de seguir narrativas sobre a esquerda, por exemplo, leia livros do Lenin, leia livros do Marx, leia livros do Solzhenitsyn, leia livros da filha de Stalin, eu tenho um livro dele. Leia os livros de quem estava lá, leia livros sobre o início, leia livros sobre as pessoas que foram presas, leia livros e leia tudo, e pega tudo, não pega narrativa. Eu não gosto de ler livros com comentário da pessoa sobre uma coisa, eu gosto de ler a coisa original, para tirar minhas próprias conclusões. Não quero a conclusão dele, quero a minha, entendeu? Que também não é a verdade perfeita, mas pelo menos eu estudei mais e fiz mais esforço, certo? Entendeu? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, que é filosofia para crianças, educação para pensar, que envolve respeito pela opinião dos outros, sabe? Comunidade investigativa. Você nunca formar um conceito, não vou escutar fulano, não vou escutar ele porque ele crê nisso, ele crê naquilo, eu não creio naquilo, então ele não vou escutar. Espera aí, você está dizendo que ele não tem nada de verdade? E se ele tiver verdade, você não precisa de um pouco da verdade dele? Então a comunidade investigativa ensina as crianças a ouvir o outro, pensar no que o outro falou, não engolir o que o outro falou, mas considerar logicamente e formar em conjunto umas conclusões lógicas. Vocês estão entendendo como isso é importante, gente? Porque se você tem pessoas assim, eles sabem trabalhar em equipe, eles sabem ser humilde, eles sabem prestar atenção no que o outro está falando. Então, se você tem pessoas que não têm preguiça, que têm esforço, que leem livros, que têm fundamento, que têm razões, que têm lógica, não têm preguiça, têm esforço, se gastam esforço, têm humildade para saber que eles não são dono da verdade, não vai sair por aí, eu li tantos livros e eu sou o dono da verdade, não. Eles são humildes, mas são esforçados. E eles sabem ouvir outros, considerar seriamente, engolir ou não, dependendo do que realmente convence. Então você tem pessoas diferenciadas, essas 2 coisas, tá? E fim da palestra. Deus abençoe você.